Bom dia a todos, eu me chamo Rafael, sou analista de treinamento técnico em CFTV/IP. Queria agradecer a presença de todos no nosso webinar de inteligência artificial no mundo de CFTV/IP. Eu estou aqui com o Thiago, nosso analista de produtos e negócios de CFTV/IP, focado nesses produtos especiais com inteligência, para que a gente possa fazer esse webinar e falar um pouco das inteligências artificiais presentes nos produtos da Intelbras. Tudo bem, Thiago? Tudo bom? Bom dia a todos. Hoje a gente vai conversar realmente desses produtos com inteligência artificial. Acho que vai ser uma conversa bem legal, mas vamos lá. Então vamos lá. Vou iniciar aqui, pessoal. Vocês vão ter a apresentação de slides na tela e nossa câmera para a gente continuar aqui nossa conversa. Primeiro tópico que a gente vai falar vai ser sobre o que é inteligência artificial. Não adianta nada a gente falar do que os produtos fazem, qual que é a forma que ele trabalha, sem entender primeiramente o que é a inteligência artificial. Thiago, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial, todo mundo já ouviu muitas vezes isso, mas eu acredito que poucas pessoas sabem o conceito real de o que é inteligência artificial. Tudo em que a gente considera que precisa pensar e uma máquina, um software, um hardware faz isso. Então, por exemplo, jogar xadrez. A gente sabe que para jogar xadrez precisa ser inteligente, precisa pensar as jogadas que você precisa fazer. Quando um software ou uma máquina faz isso, então a gente considera que ela é inteligente. Tem vários tipos de inteligência artificial. Tem algumas inteligências que são igual ao ser humano, que ela vai aprendendo à medida do tempo, e tem outras inteligências que ela se ensina ela tudo de uma vez e ela se comporta daquela forma dali por diante. O interessante, pessoal, é que o sistema de CFTV ele sempre foi tratado como meio de prevenção. A partir do momento que a inteligência entrou para dentro do mundo do CFTV, você tem o sistema de CFTV de forma preventiva e não só reativa. Ou seja, tu não precisa esperar alguma coisa acontecer, um furto, um roubo, para você tomar as medidas. Você pode prever que aquilo aconteça utilizando inteligências. Inclusive, alguma delas a gente vai falar aqui, né? Isso, agora a gente vai tocar os pontos de quais inteligências artificiais estão nos equipamentos. Então a gente tem desde leitura automática de placas, reconhecimento facial e vai para outros tipos de inteligência que identificam cores, comportamentos específicos. Então vamos lá. Primeiro tópico que a gente vai falar é da inteligência perimetral. O que é, Thiago, inteligência perimetral e como é que funciona um produto que tem esse recurso? Inteligência perimetral é todo tipo de inteligência, no caso inteligência artificial, que consegue identificar mais coisas quando você está fazendo um monitoramento de uma área externa, dos arredores. Por exemplo, de um muro, de um condomínio, por exemplo, ou uma inteligência comum, tipo de inteligência de câmera ou de vídeo monitoramento comum, tudo que passa, por exemplo, numa linha ou entra numa área específica, ele vai soar um alerta. Então, por exemplo, você tem um muro ali do condomínio, passou um gato, soa um alerta. Quando você inclui inteligência artificial ali, você consegue identificar quando aquele gato, aquilo é um animal e é algo que você não quer que alerte. Porque, por exemplo, em um muro de um condomínio, você quer que alerta quando pula uma pessoa. E não quando pula um gato ou passa um pássaro por ali. Então, as câmeras que têm essa tecnologia, elas identificam realmente quando são pessoas ou, por exemplo, quando são veículos e aciona alertas. Por exemplo, aqui na imagem do slide, tem uma moto, um veículo, em um local que deveria passar apenas pessoas. Nesse local, por exemplo, a polícia não quer saber quando está passando pedestres, que o padrão é passar pedestres, pessoas. Ou animais, poderia estar passando ali um gato, um cachorro. Mas isso não seria um problema. Mas a partir do momento que ela filtra, coloca que a câmera vai identificar quando está passando pessoas, liberado aqui, pode continuar. E quando passar veículos, ele aciona um alerta para a polícia ir lá intervir. Isso é um tipo de inteligência artificial que está dentro de inteligência perimetral. Ou seja, a câmera que tem esse recurso, ela consegue diferenciar veículos, pessoas do que animais, por exemplo, e tomar ações
com esses leads, né? Com essas coletas de informação. Exatamente, exatamente. E todos esses equipamentos, esse daí é um deles, a gente ensina a câmera, ou a máquina, ou o gravador a aprender o que é uma pessoa. Então a gente insere várias informações de que isso é uma pessoa, ou isso é um carro, ou isso é uma moto, e depois de um tempo ela consegue identificar isso automaticamente. Ela vê o padrão, aquele padrão é um padrão de pessoas. Então ela aprendeu o que é uma pessoa. E aí ela alerta só para isso. Ótimo. Dando sequência, detecção de violência. Isso. O que seria uma detecção de violência? Essa é uma inteligência bem nova que a gente lançou agora nas feiras, né? É um tipo de inteligência de padrão. Então, inteligência artificial de padrão. Quando ele identifica o padrão de briga em que as pessoas são confrontadas umas às outras, ele soa um alerta, ele dá um alerta. Então, por exemplo, no estádio de futebol, quando tem uma briga de duas pessoas, ele vai identificar esse padrão de briga e vai soar um alerta. Também, da mesma forma que a anterior, a gente ensina a ele, a máquina, a que aquilo é uma briga e quando ela vê aquilo, ela soa um alerta. Então, ou seja, se eu tiver isso num show, num estádio de futebol, duas pessoas começarem a brigar, ela vai gerar um alerta para o monitoramento, para a polícia, para que ela possa minimizar aquela situação? Isso, exatamente. Bem legal. Vamos lá. Próxima inteligência, detecção de queda. Isso. Também por padrão de movimento, quando uma pessoa cai, ela detecta esse padrão. Então, por exemplo, no hospital, caiu um paciente, ele poderia mandar um e-mail para os enfermeiros, um alerta para o sistema de segurança. Soar uma sirene, alguma coisa conectada à câmera e ter um padrão de tratativa daquele evento. Exatamente, exatamente. Aí poderia um enfermeiro, um médico ou um segurança naquele local. Ou num asilo, por exemplo, poderia acontecer a mesma coisa. Então ela estuda o padrão. Então as câmeras têm inteligência artificial, ela estuda um padrão de comportamento, o que sai daquele comportamento que é um comportamento reativo, né, para ela vai gerar um alerta pro monitoramento, para quem estiver monitorando a câmera. Exatamente, exatamente. Ok. Proximidade entre pessoas. O que seria proximidade entre pessoas? Quando pessoas estão muito próximas, esse tipo de equipamento também consegue identificar a distância. Então, qual que é a distância entre esses objetos, né, essas pessoas? Em alguns locais, isso é uma questão que pode até causar um risco à vida da pessoa. Por exemplo, em uma máquina, em uma indústria, uma máquina pesada, em uma distração qualquer de uma conversa, ele poderia apertar um botão errado e tirar um pedaço do dedo, um pedaço do braço e poder causar algum acidente. Então, para evitar algumas coisas dessas, por exemplo, a câmera pode identificar a distância. Então, se alguém chega muito próximo a essa pessoa, vai soar um alerta, porque ninguém pode chegar ali, ninguém pode tirar a atenção dela. Então, eu posso, por exemplo, criar uma área onde eu tenho alguma coisa que requer muita atenção, até mesmo na imagem a pessoa está ali soldando alguma coisa. Caso alguém cruze aquela área, automaticamente ele já vai avisar que se aproximou a pessoa? Isso, não precisa ser uma área específica, porque poderia estar entrando por outro lado. Independente da direção que a pessoa está chegando, ela se aproximou a uma determinada distância menor do que aquela estipulada, aí vai soar um alerta. Ótimo, legal. Próxima inteligência, aglomeração. Isso, esse daí é muito utilizado em governos. Por exemplo, se você é um presidente, um governador, um prefeito, você quer saber se tem pessoas para fazer um protesto, que querem fazer um protesto na frente do Palácio Planalto, por exemplo, do governo, ou se você é de uma empresa, se as pessoas estão fazendo uma manifestação, você também quer saber algo de greve, então você estipula uma área ali e naquela área pode ter no máximo uma quantidade de pessoas. Se tiver mais do que aquilo, quer dizer que está tendo uma aglomeração de pessoas, vai soar um alerta. Então, por exemplo, numa época de manifestações, se está chegando muita gente na praça ali do Palácio Planalto, ele vai soar um alerta e aí a Polícia Federal pode agir muito antes do que aquilo vire uma mega manifestação. Isso é bem legal para órgãos públicos, para estádios de futebol também, para você ver a concentração das pessoas entrando ali.
ou na finalização dos jogos para ver se as pessoas estão indo embora, atrelado a uma câmera de detecção de violência, você consegue ter um sistema bem mais comunicativo. Isso. E isso traz um recurso que é a segurança, né? Em primeiro lugar. Lembrando, pessoal, essas inteligências que nós estamos falando, todas elas visam a segurança, que é o principal recurso das câmeras de vídeo monitoramento, né? Então é um detalhe muito importante a gente frisar. A próxima inteligência é a atitude suspeita. Esse de atitude suspeita é quando alguém fica mais tempo num local do que o que deveria ser. Por exemplo, se você vai para um estacionamento buscar o seu carro, você sai do seu local ali, entra no estacionamento e vai direto no seu carro e vai embora. Agora, se tem alguém rodando o estacionamento, alguma coisa tem de errado. Então, é uma atitude suspeita naquele local. Ou se alguém está na frente de uma agência de banco, ficou muito tempo ali, pode ser que ela esteja ali esperando alguém sair com dinheiro para roubar, ou esteja monitorando o que está acontecendo ali para roubar o banco. Então, todas essas ações são ações suspeitas em que você pode intervir. Então, antes mesmo de ter um roubo, antes mesmo de ter um furto, você já toma ações naquilo. Então, já aciona o segurança, já vai ter um segurança ali mais próximo da pessoa para evitar que cometa algum delito. É muito comum hoje ainda no Brasil a questão da saidinha de banco, né? Isso. As pessoas ficarem cuidando ali o que está acontecendo na agência, a pessoa que está sacando uma quantia, e aí você consegue ter uma câmera que monitora que aquela pessoa está num local observando, vendo, né? Por um tempo muito prolongado. Isso é interessante para que você trate de forma preventiva, por exemplo, a saidinha de banco, que é muito comum no Brasil. Exatamente, mas você pensa assim, até em outros cenários, como na frente de uma escola, alguém ali pode ser muito crítico que pode sequestrar uma pessoa, uma criança. Então você pode utilizar em vários tipos de cenários diferentes esse tipo de inteligência. Estacionamento, escola, banco e por aí vai, né? Isso. De acordo com o que você precisa. LPR, isso aqui é uma inteligência que a maioria das pessoas tem os seus conceitos, já conhecem, mas é interessante a gente frisar para que serve, Thiago, como é que é a aplicação, o que a gente tem para oferecer hoje. A LPR é uma tecnologia assim, que a gente já conhece há algum tempo, mas ela vem se reinventando. Então, até pouco tempo atrás, o que era a LPR era a leitura só das placas e por si só. Hoje, os nossos equipamentos, por exemplo, eles têm inteligência artificial embarcada porque eles entregam algo a mais. Por exemplo, numa inteligência comum de LPR, tudo que passar por ali ele vai ler. Então pode estar um escrito no caminhão, o nome de uma marca, tudo ele vai ler e vai sujar o seu banco de dados. Ou alguém com um papel na mão, passando na frente da câmera, ele vai ler como se fosse uma placa e poderia fazer a abertura automática de um portão. A nossa câmera já não. A nossa câmera ela tem uma inteligência artificial que reconhece veículos. Depois que ela identificou que aquilo é um padrão de veículos, aí ela vai para o local onde provavelmente vai ser a placa, porque ela também aprendeu isso. E aí ela faz a leitura da placa. Então, por exemplo, num caminhão ela não vai ler a marca do veículo ou a marca da empresa. O número do chassi do reboque. Isso, ela vai ler a placa. Isso torna o sistema muito mais eficiente. Além de tudo isso, ele ainda traz outros tipos de inteligência artificial. Por exemplo, num estacionamento de shopping. Todo mundo que entrar ali, por exemplo, bateu em alguém ali dentro, ou algum outro veículo, dificilmente a pessoa vai lembrar da placa exatamente que passou por ali. Mas muitas vezes a pessoa sabe a cor do veículo e a marca do veículo. Então você consegue fazer a busca por cor e por marca. Então nossa câmera automaticamente ela identifica todo o veículo que passa ali, a cor e a marca, sem precisar registrar anteriormente. Então passou por exemplo, teve um acidente com uma marca alemã com um carro vermelho. Você vai lá, pega essa marca, põe no filtro, põe a cor do veículo vermelho de tal a tal período e ele vai vir os possíveis suspeitos. Então você não precisa ver a imagem como um todo e você não precisa saber a placa do veículo. Isso auxilia muito, tanto a polícia quanto as empresas. O que mais que as câmeras podem trazer? Elas podem, por exemplo, algum modelo trazer
alguma outra informação como velocidade, por exemplo? Ela pode. A gente tem vários tipos de câmeras de leitura de placas. Desde entrada e saída de veículos, que é no máximo 40 km por hora, até 200 km por hora. Essas para mais altas velocidades, elas já trazem mais recursos, além da leitura comum e trazer a cor e o modelo e a marca do veículo, também ela traz a velocidade média que estaria ali. Então você consegue ver se os veículos estão trafegando a uma velocidade superior ou inferior. Não é um radar. Então a empresa não vai colocar uma multa de acordo com aquilo, mas ela consegue ter uma estimativa, né, de velocidade que está passando por ali só por vídeo analítico, sem precisar de nada físico. De nada físico, de um radar, de nada. De um laço indutivo no chão, cortar o asfalto, Isso, nada não disso. Precisa de nada disso. Tá. Pessoal, eu esqueci de avisar no começo, mas vocês podem mandar perguntas aí no chat. A gente tem uma equipe aqui dedicada respondendo, né, de acordo com a demanda. E no final a gente vai selecionar uma ou outra pergunta para responder o que for mais pertinente também, tá? Isso é bem interessante para a gente ter essa interação ao vivo. Só uma última coisa de LPR, só para não perder. As nossas câmeras também estão já compatíveis com os novos modelos de placa do Mercosul e também lê placa de moto. Então a gente consegue ler todos os tipos de placa e não como outras soluções que só leem um modelo de placa e um tipo de placa de veículo só. Então quer dizer que com a câmera hoje eu consigo ler a placa cinza tradicional, as placas que derivam daquela cinza. Isso, as coloridas. As coloridas. Consigo ler a placa do Mercosul, e padrão Brasil e a de moto. Tudo Exatamente. Com a mesma câmera. Tudo com a mesma câmera. Ok. Pessoal, eu vou demonstrar um vídeo aqui no PPT para vocês, que é o vídeo de algumas ações que essa câmera toma, dependendo da configuração. O primeiro vídeo que a gente vai mostrar é o vídeo dela capturando a entrada e a saída. Então eu tenho uma automatização de cancela. O carro chega, ele para, a câmera faz a leitura e automaticamente ela aciona o portão. Isso é bem interessante para um controle de automatização de entrada e saída. Tu chegou no condomínio, por exemplo, entra numa eclusa, alguma coisa assim, ou você entra direto no condomínio utilizando a placa como a liberação daquele veículo, tá? Isso automatiza o processo, torna o processo mais rápido e também seguro, Isso. Ok? Thiago, se eu pegasse esse produto hoje, do jeito que ele está ali, mostrasse um papel com a placa, o que ele faria? Ele não vai ler. Não vai ler de jeito nenhum e não vai fazer E se eu pegar uma placa na mão e mostrar? Também não vai ler. Então vamos lá. Próximo vídeo que a gente vai demonstrar aqui para vocês já é o vídeo dela capturando as placas. Você vai ver que tá um cenário até meio crítico, tá chovendo nesse vídeo, ó. O carro vai passando, ele vai capturando a imagem de contexto, que é essa imagem onde tem esse carro preto da marca X aí, e a imagem ao vivo do seu lado esquerdo, que é onde realmente está o stream ao vivo. Ele pega a placa do veículo, os caracteres da placa, a identificação dos modelos, marca e cor do veículo, né? Exatamente. Então tu vê que ele tem uma riqueza de detalhes, de informações que ele vai trazendo para você. Uhum. Esse daqui é para um cenário de 40 km por hora, né? Mas esse seria um cenário mais parecido, por exemplo, que você teria uma entrada de um shopping. Ou você poderia ter uma cidade nesse formato também. Todos os veículos que passam por ali, ele registra, vai adicionando no banco de dados e depois você consegue fazer esses filtros, né? A gente tem vários tipos de câmera, então esse seria um modelo para velocidade mais baixa, mas tem outros modelos para velocidades superiores a essa. Vocês podem perceber que os carros foram passando, automaticamente foram pulando na tela a imagem da placa, o caractere da placa e as informações, né, de contexto, né? Então, a gente vai passar aqui mais um detalhe. A gente vai agora entrar no reconhecimento facial. Então, se eu pegasse hoje uma placa e mostrasse, ele não identificaria, Thiago? Não identificaria. Ok. Próximo tópico, reconhecimento facial, que é outro tchan do momento, né? Vamos dizer assim, é o boom do momento, é o reconhecimento facial. Vocês já devem ter visto diversas reportagens por aí, falando de identificação da polícia em caso de procurados. Teve um evento em carnavais aí pelo Brasil, tem eventos de cidades que estão sendo monitoradas. E o reconhecimento facial, Thiago? O reconhecimento facial é o boom do momento. Todo mundo quer projetos com reconhecimento facial. A gente lançou vários tipos de solução de reconhecimento, desde controle de acesso até câmeras que fazem isso independente de nada, né? A gente tem soluções também da câmera, além da câmera, o gravador também que faz isso,
o NVR e o DVR. Então, a gente tem várias opções para fazer isso. Então, você cadastra o banco de dados, você consegue cadastrar um banco de dados com um banco de fotos, você tem ali uma pasta cheia de fotos com os nomes das pessoas, você coloca tudo direto no sistema, ele vai comparar essa foto com a pessoa e pode acionar algum alerta. Então, eu poderia pôr, por exemplo, numa situação de cidade, uma lista de desaparecidos e uma outra lista de procurados pela justiça. Toda vez que passar uma dessas listas, ele tomar ações diferentes. Por exemplo, procurados na justiça, de acionar a polícia militar. Desaparecidos, por exemplo, acionar a prefeitura. Também num shopping poderia estar ali a lista de funcionários, a lista de terceirizados, a lista de clientes VIP, e cada uma das listas tomar uma ação diferente, de ex-funcionários, de pessoas suspeitas. Então, de funcionários VIPs, acionar o marketing. Então, o marketing pode tomar uma ação específica. Esse daqui é uma pessoa suspeita, aciona o segurança. E cada uma delas eu tomar ações específicas para atender aquele tipo de cliente. Além do próprio reconhecimento, eu consigo tirar dados das pessoas. Então, eu consigo identificar, é um homem ou uma mulher? Tem barba ou não tem? Tem óculos de grau, óculos de sol, não tem óculos? Também comportamento, a pessoa está feliz, está triste? E de acordo com essas informações, eu consigo fazer tanto uma busca, eu não sei, não tem a foto da pessoa, porque com a foto da pessoa eu poderia fazer uma busca também de todo mundo que passou por ali. Mas eu sei que era um homem com barba, sem óculos, que furtou alguma coisa, que foi do meio-dia ao meio-dia e meio. Eu faço esse filtro e vai vir só as pessoas com essas características. Isso torna o trabalho da polícia, ou do segurança, ou da empresa muito mais rápido. Por outro lado, se eu estou num cenário de varejo, de loja, de shopping, eu quero saber as características das pessoas que vão no meu local. Então, eu sei, por exemplo, ali eu consigo identificar quantos por cento eram homem, quantos eram mulher, a idade média das pessoas que passaram por ali, ou se ela está feliz, se está triste. E depois, com essas informações, eu consigo fazer relatórios. Então, eu fiz lá um evento para crianças. Veio mais crianças no meu estabelecimento. Ou o meu evento não foi assertivo, né? Veio só adulto. Exatamente. Ou não veio ninguém, ou a quantidade de público mais ou menos foi a mesma. Eu consigo tirar muitas informações com esse tipo de inteligência. Eu consigo fazer uma busca, então, Florença, para buscar alguém por características físicas, visuais. Eu consigo fazer um relatório de marketing para verificar se realmente tenho assertividade no que eu estou fazendo, se meu público-alvo que está visitando a minha empresa realmente é o público-alvo que eu imagino. Então, por exemplo, eu abri uma loja que vende brinquedos para criança, mas não tem criança vindo na minha loja. O movimento está ruim, então eu consigo tratar com esses produtos de inteligência artificial até coisas a mais. Ou seja, tratar de uma forma mais efetiva tanto as ações de segurança quanto as ações de marketing também, Thiago? Exatamente. Então vamos lá, tem um videozinho aqui na sequência que fala um pouquinho sobre o NVD, que é o NVD, né? O SVR 7116IA. 7116IA, que é o nosso gravador com reconhecimento facial. Esse gravador, pessoal, ele pode fazer o reconhecimento facial nele, sem você ter a câmera de reconhecimento facial conectada a ele. Pode ser qualquer câmera. Qualquer câmera em teu braço. Câmera IP em teu braço conectada a ele, você tem o reconhecimento facial em alguns canais, né, Thiago? Exatamente. Então vamos lá, vamos ver aqui como é que ele funciona. Tá passando aqui o videozinho para vocês. Então olha só, vai entrar uma pessoa que não está registrada no banco de dados, ele vai acusar essa pessoa como uma pessoa estranha. Exatamente. Que eu também posso tomar uma ação. Entrou uma pessoa que não está no meu banco de dados. E agora? O que eu vou tomar? Por exemplo, numa empresa, só pode funcionários. Entrou um desconhecido em uma área crítica, aciona um alerta. E aí depois começou a passar algumas pessoas que são colaboradores, que estão cadastrados no banco de dados, e automaticamente vai puxar que é colaborador, porque está no banco colaborador, e vai buscar as fotos das pessoas que estão cadastradas no banco de dados. Isso. E aí, se eu clicar naquela foto, eu tenho mais informações da pessoa. Então, eu consigo saber qual que é o nome, qual que é o número de identificação, que pode ser da empresa,
ou pode ser o RG, por exemplo. Eu tenho a informação da data de nascimento, uma previsão de uma estimativa de idade, de gênero e outras informações pessoais. Vale ressaltar, pessoal, que ele apresenta a similaridade. Ou seja, existem pessoas que são fisicamente parecidas, né? Então ele vai te falar em percentual qual é a similaridade daquela pessoa que foi capturada com a foto que está cadastrada no banco de dados. Até para você fazer tratativas mais eficientes. Por exemplo, tem cadastrado no banco de dados a foto de um bandido, um procurado. Mas aí passou uma pessoa parecida. Para às vezes a polícia tratar esses assuntos de forma mais eficiente, para não deslocar, por exemplo, toda uma equipe quase da SWAT, né? Para prender aquela pessoa, sendo que a similaridade com a outra que foi identificada é 30% a 40%. Significa que não é uma pessoa realmente que está cadastrada. Sim. Você consegue também especificar a porcentagem do que é similar o suficiente para você. Então você consegue ajustar se você quer pegar pessoas realmente quando elas são elas e talvez se alguém seja parecido também não vai pegar. Ou se você quer tipo, que seja parecido, ele já apareça, porque aí você vai tratar todos os casos. E aí você vai decidir, né? Lembrando, pessoal, que os produtos têm inteligência artificial, mas ainda não dispensam totalmente o ser humano para fazer análise crítica, né? Exatamente. Até porque você não vai prender uma pessoa através só do software, né? Você vai ter que vai fazer uma análise crítica e se essa pessoa é essa mesmo, se eu vou prender ela mesmo. Não é só chegar, tá ali, o software falou e tá falado. Não é assim que funciona. Isso para qualquer tipo de inteligência por software. O software não pode tomar ações automáticas. Tudo vai precisar de ter um operador ali analisando essa ação, né? O que está acontecendo. Só que o interessante, pessoal, para cenários críticos, você tem 100, 200, 300 câmeras, por exemplo, você tem um operador olhando aquele painel, aquele video wall cheio de câmeras, e você ter as inteligências trazendo realmente eventos que precisam ser tratados, você tem uma eficiência muito maior na sua operação. Porque imagina, um operador fica ali 8 horas olhando um video wall com as câmeras e passa um cachorro, ele tem que ver, passa um gato no muro do condomínio, ele vai ter que observar. E se for o contrário, se as câmeras alertassem ele das coisas que realmente são configuradas como uma questão de perigo. Então, por isso que entrou nesse mundo, né, Thiago? A inteligência artificial para facilitar a vida do operador e para aumentar o nível de segurança de tratativa dos eventos. Se não tem inteligência nenhuma, é muito difícil você monitorar alguma coisa com muitas câmeras e ser eficiente. Uma pessoa olhando ali 15, 20 câmeras, que não é tantas câmeras, já não é eficiente. Ela não vai conseguir analisar os 15 e 20 cenários ao mesmo tempo e saber que está acontecendo um furto, por exemplo, que é algo muito rápido. Então, formas de monitoramento nesse formato não é bom assim, na prática. O que é o ideal é ser tudo automático e você tomar ações em cima disso. Passou teve uma ação ali, passou um suspeito. Eu vou tomar ação em cima desse suspeito. Ele me alerta e eu tomo ação em cima disso. Vai gravar todas as outras câmeras, tudo que está acontecendo, mas eu vou tomar ação só em cima daquelas coisas que o software já está fazendo e já está entregando de forma automática para a gente. Lembrando, pessoal, que as soluções que nós estamos falando aqui são soluções standalone, que são os próprios produtos que geram esses eventos. Você não precisa de um software para gerar esses eventos. Mas aí, Thiago, é interessante eu ter um software para monitorar, né? Ainda tem mais o Contagem. Tem o Contagem de pessoas que eu esqueci. Ainda agora, a última principal inteligência, né, das principais que a gente ia falar hoje, é a de contagem de pessoas. Ela faz a contagem das pessoas que passam por um local, ou que estão dentro de um local. A partir dessas informações eu consigo gerar relatórios que podem embasar informações de marketing, principalmente. Então, eu fiz uma ação de marketing, veio mais pessoas no meu shopping, na minha loja. Nessa semana, qual que foram as ações? Ficou melhor do que a semana passada? Ou está piorando mês a mês o meu público? Fazer o movimento da loja. Isso, como eu vou fazer uma ação ali para aumentar o movimento? O que eu vou fazer? Então, isso embasa decisões mais de marketing. Ou, entrou
200 pessoas no meu evento e eu tenho 150 ingressos. Então aconteceu alguma coisa de errado também. Você também pode tomar ações nesse formato. E aí, pessoal, tem um vídeo explicativo aqui, né? Que nós colocamos para demonstrar para vocês, que é uma câmera em funcionamento numa porta de entrada. E ela vai te dar o relatório de quantas pessoas entraram e quantas pessoas saíram por aquela porta. E o interessante é que ela é bem assertiva. Vocês vão ver aqui na imagem, ó, que passou, ela gera o evento, gera a contagem ali de saída nesse caso. E ela vai entrar as outras pessoas, ela também vai contar. Se eu passar uma pessoa atrás da outra, ela vai contar também, né, Thiago? Vai contar, se passar tudo junto, vai contar também. A gente analisou a assertividade desse tipo de câmera, tanto quando tem uma aglomeração de pessoas passando, quanto quando tem pessoas entrando e saindo ao mesmo tempo. E a assertividade foi bem maior que 99%. Então, é um sistema muito confiável. E aí, para isso, eu preciso de um software. Isso. O que a Intelbras tem? Posso usar qual software para fazer o gerenciamento desses produtos? O que as pessoas geralmente querem é ter esse sistema, mas terem várias inteligências e todas centralizadas no mesmo local. Até porque, se você tem a contagem de pessoas em 5 portas de um shopping, você não vai querer tirar relatório de porta por porta. Você vai querer saber quantas pessoas entraram no meu shopping, quantas pessoas estão lá dentro. Ou eu tenho um evento, quantas pessoas estão dentro do meu evento. Para isso, o software centraliza as informações. Então, eu tenho leitura de placas espalhadas pela cidade. Eu não quero acessar câmera por câmera para identificar quais são as placas, ou fazer buscas independentes. Eu quero centralizar tudo numa central de monitoramento e fazer buscas. Então, para isso, a gente tem um software que junta todas essas inteligências em um local só. Então, eu consigo fazer lá, numa cidade, fazer a busca de placas de toda a cidade, fazer a busca por cor das roupas das pessoas. Então, eu identifiquei que passou ali uma pessoa com roupa vermelha, eu consigo fazer a busca ali. Então, eu tenho várias câmeras com esse tipo de inteligência também. Alertas, tudo num local só. A contagem, tudo em um local só, independente da solução. É bem importante você centralizar as informações. Então, esse software vem para ajudar nisso. Então, o software Defense IA é um software que centraliza todas as informações das câmeras que possuem inteligência artificial. E através desse software eu consigo gerar relatórios tendo informações de contagem de pessoas, de mapa de calor, que nós não falamos aqui, mas é uma outra questão bem interessante para marketing, leitura de placa, reconhecimento facial e todas as outras inteligências que nós apresentamos, tudo centralizado num software, num banco, onde eu consigo fazer consultas e também tomar ações. Né? Isso, exatamente. E o legal também desse software é que ele não junta só inteligência de câmera, ele junta todos os sistemas de CFTV da Intelbras, tudo em um local só. Então ele é totalmente compatível com inteligência do DVR, com as imagens do DVR, com as imagens do NVR, as inteligências também desses equipamentos e das câmeras. Ele consegue puxar tudo em um local só. Você não precisa ter vários sistemas independentes. Pessoal, gostou? Quer adquirir? O que eu faço, Thiago? As câmeras ou o Defense? A gente recomenda que você procure um dos nossos parceiros, faça um registro do seu projeto junto com a gente e pode pedir apoio da nossa equipe de engenharia para te ajudar. Em caso que você tenha um sistema bem complexo, eles conseguem te dar todo o apoio aqui dentro da matriz da Intelbras. E eu quero convidar vocês, né? A gente tem o treinamento presencial dessa linha de produtos, que é o nosso treinamento de certificação em projetos de CFTV/IP. Ele acontece aqui em Santa Catarina, no nosso portal de treinamentos, que é treinamentos.intelbras.com.br. Nós temos toda a nossa agenda de treinamentos e nesse segundo semestre nós temos treinamentos aqui na fábrica. O interessante desse treinamento é que vocês vão ver funcionando os produtos dessa linha especial que nós tratamos aqui e também o software Defense operando e tirando relatórios do que está acontecendo. Então é muito interessante, quem quiser está convidado a participar dos nossos treinamentos. Esse treinamento hoje ele é restrito ao ITEC Santa Catarina, por questões de estrutura, e nós temos todos esses produtos para treinamento aqui também. Vamos às perguntas? Esperando a produção aqui nos repassar as perguntas que nós vamos ler. Usuário Pumuca,
Compatibilidade das câmeras com inteligência artificial MHDX 3108 ou DVR 1008G2. Pessoal, as câmeras com inteligência artificial, elas são focadas no funcionamento nos NVRs, né? Nos SVRs agora, da Intelbras. A linha analógica possui um IMHDX 9008, que é um produto que faz inteligência artificial nele. Os outros linhas de produto da série 3000 e da série 1000, eles não são compatíveis com essas inteligências mais robustas. Apenas com os IVS tradicionais, que é linha, cerca, abandono e retirada. O que você pode fazer apenas nesse tipo de equipamento é gravar as imagens. Mas a inteligência você pode acessar diretamente o equipamento. Ou gerenciar pelo próprio IP da câmera. Ou algumas dessas inteligências você consegue gerenciar pelo Synect. Por exemplo, o LPR. Você conseguiria estar ligado em um desses DVRs, fazendo a gravação da imagem, e aí você faz a configuração e ajuste ou direto no software embarcado da câmera ou pelo Synect. Então tem essa opção também de algumas inteligências pegar pelo Syn, né? Isso. Usuário Dilton Bom. Quais os modelos de gravadores têm reconhecimento facial? Os gravadores do IP que tem isso é o SVR 7116IA até agora, mas a gente está lançando uma linha completa desse tipo de produto. Na parte de DVR, como o Rafa disse, a gente tem o IMHDX 9008, que também faz esse tipo de inteligência. Além deles, a gente também tem uma câmera que faz isso, que é a VIP 7200D Face. Ela também faz o reconhecimento facial direto nela, não precisaria nesse caso, não precisaria de um DVR ou SVR. Eu posso fazer direto na câmera também, é uma outra opção, né? Você gerencia tudo pela própria câmera. Se você tem uma ou duas câmeras de reconhecimento facial, tu pode fazer tudo isso centralizado na própria câmera. Uma informação que a gente até não passou, a câmera tendo um cartão de memória, ela consegue quantas faces? Trabalhar com quantas faces, Thiago? 10.000 faces. Então eu posso ter um banco de dados na própria câmera de 10.000 faces e tomar ações dessas faces cadastradas. Isso, no caso do SVR, por exemplo, do gravador IP, você consegue ter até 100.000 faces nele centralizado. Exatamente. Próxima pergunta, André e Christian perguntaram, o software é embarcado? O software de todas essas câmeras são embarcados na câmera. Você não é no servidor. O servidor, no caso do Defense aqui, ele vai gerenciar essas inteligências, mas todo o processamento, o pensamento, a inteligência artificial mesmo está nas câmeras. Então eu faço tudo de forma standalone. Exatamente. E aí eu só tenho o Defense para pegar relatório das câmeras. Isso. Num caso, por exemplo, da leitura de placas. O seu servidor caiu, parou de funcionar, sua rede ficou instável, a câmera vai continuar lendo as placas e vai continuar abrindo uma cancela, por exemplo. E armazenando as informações dentro dela. Exatamente. Quando o sistema voltar, quando o servidor voltar ou quando a rede se reestabelecer, ele puxa tudo para o servidor novamente para coletar essas informações tudo centralizado. Ok, Thiago, queria agradecer a sua presença no nosso webinar, queria agradecer a presença de todos que ficaram aqui conosco acompanhando. A nossa equipe ainda vai ficar alguns minutos respondendo as perguntas restantes. Muito obrigado, Thiago, muito obrigado a todo mundo e até a próxima. Muito obrigado a todos e até a próxima.